Bom dia, Daci. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia a todos os meus irmãos que estão aí, nossos queridos pastores, amados irmãos. Tudo bem, com a graça do Senhor. Tá frio aí, tá? Um pouquinho. É que quando o frio vem lá no Japão, eu já me agasalho. Imagine agora, né? Precavida, né, Daci? É Muito bom verdade. ter você aqui, meu irmão. Uma alegria vê-la aqui com Amém. seu sorriso, sua Amém. disponibilidade de estar conosco. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Você está sendo convidada a fazer a oração de abertura nesse momento, tá bom? Tá bom, meu irmão. Fique à vontade. Vamos nos ajoelhar, quem puder, né? Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, querido e amado Pai, que habita nas alturas dos céus, glorificado e exaltado seja sempre o teu santíssimo nome, Pai. Amém, Senhor. Estamos aqui nesta madrugada, felizes em poder levantar, acordar para te buscar em espírito e em verdade. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, pelo seu grandioso amor, por ter dado o teu Filho amado, oferecer a vida dele por nós aqui, pecadores, por todo o mundo, todas as pessoas que ainda não reconhecem esse grandioso sacrifício. Queremos te agradecer, bom Pai. E queremos te pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar conosco, cada família aqui representada, cada coração, cada pedido, meu Senhor, e cada agradecimento. Que o Senhor venha estar conosco neste dia, e todos os dias da nossa vida. E nunca venhamos esquecer de Ti, Amém. de agradecer e de estar em comunhão contigo, buscando o Teu poder para vencer as lutas desta vida. Estamos Amém. passando, Pai, por momentos de aflições neste mundo. Sabemos que os sinais estão aí, a breve volta do nosso Salvador está próxima. Nos ajuda, Pai, a estarmos preparados naquele grandioso dia. Abençoa-nos, Senhor, e nos dá esse poder. Fortalece a nossa fé cada dia para que nós possamos alcançar essa vitória, Pai. Estar em pé daquele grandioso dia e ouvidos dos lábios do teu Filho amado. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas promessas maravilhosas. Que não venhamos nos esquecer dessas promessas, mas buscá-la cada dia, vivê-la em nossa vida, em nome de Jesus. Te agradecemos, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, minha irmã Daci. Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus por sua presença Amém. aqui, pela sua oração. Deus seja louvado, viu? Vamos Amém. louvar o nosso Deus cantando o nosso hino oficial. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas ao não com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida
extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Muito bem. Eu estava no celular e na notebook, por isso que deu essa microfonia aí. Muito bem, estamos juntos outra vez, novamente. E eu tive a alegria de estar com o meu querido irmão Eliel e o meu irmão Paulo Francisco. Queridos, ajudem-nos em oração. O Eliel precisa das suas orações, tá bom? A recuperação da cirurgia dele está sendo meio complicada e ele pede o socorro e a intervenção dos nossos irmãos em oração. Apresente o nome do Eliel. Ele também citou o nome da sobrinha dele, a Gabriele, uma jovem de 17 anos que está sendo acometida de depressão, queridos, muito forte. Ele pediu aqui que o grupo, em nome de Jesus, apresente a Gabriele e interceda em favor da Gabriele. O Paulo também pede pelos familiares dele, ok? Mas vamos lá, queridos, estamos entrando na nossa 37ª e 38ª tese. Muito, muito boa. Temos a presença do pastor Robson, temos a presença do irmão João Rodrigues, Angélica Damasceno, temos a presença de Dora Ney também conosco, mas se você quiser também dar a sua participação, é só levantar a sua mão, literalmente, ou coloca a mão virtual aí para a gente acompanhar, e você poder dar a sua opinião também, ok? Muito bem, 37ª tese, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Nós temos aqui a ilustração, né? Ele começa contando a história, se você é o juiz. Você já imaginou se Deus confiasse a nós o julgamento de toda a raça humana? Imagine se Deus dissesse para você assim, pastor Robson, você vai julgar Rodrigues.
e Rodrigues, o senhor dissesse a Rodrigo, Rodrigo, você vai jogar Robson, mas nenhum dos dois soubesse. Como é que você se comportaria aí, velho? Aqui nós encontramos a história dele falando sobre a introdução, né? Estamos no meio da Segunda Guerra, Hitler é capturado, trazido para o seu tribunal, e todas as evidências apontam, né, que Hitler é culpado. E aqui ele vem narrando a história, né, os fatos, né, o horror da guerra, tudo que ele fez, as câmaras de gás, pessoas obrigadas a cavar suas próprias sepulturas, né, crianças famintas sendo arrastadas enquanto clamam por seus pais, né, fotos de feridas abertas, cadáveres em decomposição. Você é o juiz. Que sentença você daria para Hitler? Irmã Lúcia, a senhora levantou a mão? Pode falar. Ou foi irmão Pedro? Juliano, libera aí Rodrigues, libera aí o pastor Robson, libera aí esse... Estou liberado aqui, que o microfone estava fechado, eu não estava vendo. Okay. Viu, Mário? A gente vê assim, o título aqui, o primeiro parágrafozinho aqui, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Mas a gente Essa é viu a tese de hoje, né? Que Cristo morreu pelos pecadores, não é isso? A gente já viu anteriormente, né? Cristo morreu pelos pecadores. Então, quando você fala de Hitler, dessas coisas todas, o que eu vejo, se eu pudesse reunir essa tese em apenas uma frase, eu diria que é a combinação, essa tese aqui é a combinação da justiça e misericórdia, a aplicação da justiça e misericórdia. Só que, quando eu vou aplicar a justiça e misericórdia, o ser humano não é a justiça divina, e que nem eu posso aplicar a misericórdia divina. Então, a gente vai ver que você vai falar aí ao longo da leitura, só Deus mesmo que poderia aplicar a justiça e misericórdia de forma correta para poder, né? O ser humano vê que não houve negligência e nem tampouco a mão pesada da parte de Deus. Seria justiça e misericórdia. Na verdade, nós não somos misericordiosos. O nosso juízo não é perfeito. Eu digo que Deus é sábio demais para errar, queridos. E nós vamos ver nessa tese de hoje por que que muitas vezes Deus permitia no passado que nações inteiras fossem exterminadas. Quando Deus dizia assim, olha, vai lá, não deixe nem criança de colo, nem idoso, extermina todo mundo. Parece uma coisa muito severa, né, pastor Robson? O que a tese chama atenção é que, em nossos dias, desenvolveu-se a ideia de um Deus de amor que não executa juízo, né? Então, quer dizer, você só olha para um lado da história, né? Então, parece que é incompatível com um Deus de amor o castigo ou a punição do erro, né? Essa é um conceito que chegou na família também, né, Mário? Isso chegou na família. Então, antigamente, os pais eles disciplinavam os filhos. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. Hoje, inclusive, as leis, né, elas foram feitas de molde a o pai não poder nem mais disciplinar o filho. Quer dizer, a compreensão do amor, desse amor, né, é completamente equivocada, né, porque na compreensão moderna, pós-moderna, né, então o amor não pode disciplinar. Então o amor precisa encontrar maneira de resolver a situação sem precisar punir aquele que erra, né? Então essa é exatamente chamando a atenção disso que está aqui a tese, né? E quer dizer, se você ama, você não pode disciplinar, não pode punir, né? Porque parece que o amor é incompatível com a justiça. E nós vamos ver aqui que Deus ele consegue ser amoroso e misericordioso ao mesmo tempo, né? Então, ele consegue juntar, porque nós vimos que o amor não é incompatível com a justiça, pelo contrário,
o amor ele vai executar a justiça, sim, até como ato de amor. Nós vamos ver que a execução da justiça é um ato de amor de Deus, né? Ok, Mas pastor Robson. na mentalidade moderna há uma incompatibilidade, mas não há. E aí você citou esse caso aí, né, de Deus executando juízo diante de alguns povos no passado, e muita gente olha assim, inclusive você sabe que existe uma linha dentro do cristianismo que faz diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento exatamente por causa disso. Exato, é verdade. E essa tem sido... Eu já tive a oportunidade, pastor Robson, de conversar pelo menos com uns 4 ou 5 irmãos de outras igrejas que vê Deus dessa forma. O Deus do passado é um, o Deus do presente é outro, do Novo Testamento é outro. Imagine se Deus tivesse, na época do dilúvio, se Deus abrisse a arca quando aquele povo começasse a pedir que entrasse. Imagine se Deus tivesse pena naquele momento ali, disse, não, eu acho que eu exagerei na dose, eu vou abrir essa arca. Queridos, e eles iam fazer tudo de novo. Ali foi juízo. Ali foi juízo de Deus. Queridos, Deus não é um Deus irado. Precisamos ser apaziguado. Ele não é Viu, um Mário? Deus de juízo. Oi, Rodrigues. Quando o homem quis fazer, né, juízo, né, aí vai cair nas palavras que Caifás falou. É melhor que ele morra, que a nação inteira se salve. Então, eu acho que a única coisa que o homem faz juízo é que a justiça, a justiça humana, falando em relação humana, aceita, ou seja, é você salvar a sua vida na legítima defesa. Eu acho só nesse ato que a legislação humana ela, né, aceita. Mas fora isso, toda vez que o homem fazer justiça, aí você mataram o Cristo pensando que estava fazendo justiça. É o erro cometido que o ser humano faz. E uma outra coisa também, Rodrigues, algumas pessoas dizem, Jesus Cristo tinha que morrer mesmo, tinha que passar por aquilo, já estava determinado, que não sei o quê. A gente não vê dessa forma, não é? Cristo seria É morto. verdade, não resta dúvida que é verdade. Isso aí isso é verdade. Não quer dizer que Jesus estava, isso era escrito, né? Isso era escritura, tinha que se cumprir. O próprio Cristo diz isso, tem que se cumprir. O problema é que a maneira como aconteceu, a injustiça cometida não é justificada pelo fato de que teria que acontecer. Não é porque uma coisa é como as profecias, né? Não é porque a profecia tem que se cumprir que sou eu que vou cumprir a profecia, eu vou agir errado. Ou seja, o fato do cumprimento da escritura acontecer não isenta aqueles que cometeram a injustiça com Jesus, né? Não isenta aqueles que o condenaram. Por exemplo, estava escrito que Jesus ia ser crucificado, ia ser condenado à morte, mas isso não tirou a culpa de Pilatos. Pilatos agiu com injustiça, porque ele sabia que Jesus era inocente e o condenou, né? Os fariseus também não tira a culpa dos fariseus, né? Jesus seria condenado, isso é verdade, mas eles agiram com injustiça porque contrataram testemunhas falsas e condenaram Jesus por algo que não fez. Então, todos esses que se envolveram no sacrifício de Jesus, né, eles assumem as responsabilidades, né? Judas, né, sabemos que ia haver um traidor, né? Mas isso não quer dizer que Judas era obrigado, não havia uma predestinação. Alguns querem dizer que Judas foi predestinado para trair Jesus. Não foi. Ali, Deus, na sua presciência, sabia quem ia ser o traidor, sabia quem ia negar, mas isso não tira a culpa da a responsabilidade dele, da escolha que ele fez. Ele fez uma escolha, ele teve opções, né? Ele teve a mesma oportunidade que os outros tiveram, né? Então, assim, cada um assume a sua responsabilidade. Ok? Então, quando nós vemos aí a destruição desses povos no passado, e temos aqui o pastor citando aqui a sedição lá, quando Moisés estava no Monte Sinai, que voltou e encontrou o povo adorando o bezerro, né? E ali, quando Moisés chama, né, quem é do Senhor, passe por lá de cá,
e ele divide o povo, dá oportunidade para o povo se arrepender. Então, aqueles que foram punidos pelo que aconteceu, eles tiveram oportunidade, não é? Deus deu oportunidade para eles, mas eles rejeitaram, assim como aqueles povos também. Todos eles tiveram tempo para arrependimento e mudança de atitude, ok? Mas na hora que Deus vai executar o juízo, então o tempo esgotou. Deus deu tempo para arrependimento, assim como ele faz conosco. Então Deus dá oportunidade para que as pessoas tomem uma decisão, se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus e se agarrem à misericórdia. Se a pessoa insiste em continuar no pecado, então virá o tempo em que Deus executará juízo sobre o pecado. E a pessoa, então, estando agarrada a ele, será destruída junto com ele, né? Outra coisa, pastor Robson e demais irmãos, Deus ele é sábio demais para errar, queridos. Deus não comete erros no seu juízo. Em nada que Deus faz, ele está errado. Deus é sábio demais para errar. Interessante também, quando ele chama a atenção aqui da situação de Israel, o comentário diz se era necessário para o bem de Israel e também como lição a todas as gerações subsequentes que o crime fosse imediatamente castigado. E não menos misericórdia era para os próprios pecadores que fossem Exatamente. suprimidos em seu mau caminho. Veja, as pessoas pagam, colhem o que plantam, são consequências de nossas escolhas. É como o pastor Robson acabou de falar aí, queridos. Mais cedo ou mais tarde nós vamos colher aquilo que plantamos. Se sua vida houvesse sido poupada, o comentário diz, o mesmo espírito que os levara a rebelar-se contra Deus, ter-se manifestado em ódio e contenda entre eles mesmos, e ter-se finalmente destruído uns aos outros. Exatamente. Foi por amor ao mundo, por amor a Israel, e mesmo pelos transgressores, que o crime foi punido com uma severidade breve e terrível. É como o juízo final, queridos. Por amor ao ímpio, para que ele não viva eternamente em pecado, o Senhor vai fazer uma obra que a Bíblia chama de obra estranha, uma obra inaudita. Um Deus de amor vai ter que destruir aqueles que rejeitaram, para que eles não vivam eternamente em sofrimento e em pecado. É assim mesmo, Angélica? A Angélica está calada hoje, está podendo falar, Angélica? Podendo falar. Eu gosto de ouvir as reflexões. É isso mesmo. É uma obra estranha, mas é por isso, quando você fez a pergunta, né? Imagine se Robson fosse julgar tal. Rodrigues. A gente pensa nos filhos, por exemplo. O teu exemplo aqui. Quem tem mais de um filho, por exemplo, se você vê os filhos brigando e você deixa eles à vontade nisso, você está errado, não é? Você não vai trazer pais deixando filhos brigando. Você não vai consertar um problema deixando eles à vontade. É necessário que você tome uma posição em relação a isso, até para o bem deles. E a posição é que aquele que causa o problema sofra as consequências da causa do problema. E eu gosto, a lição diz, o pecado nunca vai ficar sem pagamento. Né? Nunca vai ficar sem pagamento. Para a gente entender que tudo... E o salário do pecado é a morte. Né? Deus é amor. Então, o amor de Deus, no seu amor, vai ser preciso realmente erradicar o pecado. Se para erradicar o pecado, tem que, infelizmente, erradicar o pecador que não quer ser submisso a Deus, né? Não quer ser submisso a Deus, até porque é contagioso. Você vê que essa questão do bezerro de ouro foi terrível. Foram muitos, infelizmente. O pecado é contagioso. Então, é necessário realmente... foi necessário que muitos morressem. Do contrário, ninguém tinha se salvado praticamente. Então, é necessário. Aqui, quando ele traz o que Ritter fez, você lê, você sente terrível.
Hitler, com ele levou muita gente a praticar o mal, de uma forma terrível. Até crianças, eles tinham prazer no mal. E Deus tem prazer no bem, e Deus quer que o ser humano viva bem. Então, é necessário realmente erradicar, né? Jesus morreu por nós, Jesus morreu, como aqui está dizendo, segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. Agora é preciso que nós aceitemos o sacrifício dele. Aceitar o sacrifício de Jesus significa viver uma vida sem pecado, só com ele. Mas o ser humano ele é insubmisso. Nós temos estudado, ele é insubmisso. Nós precisamos pedir todos os dias a Deus, Deus, habita em mim para que eu não cometa, porque a gente também comete alguns pecados que são sérios. Quando você chama uma pessoa para falar sobre outra, você vai contagiando o ambiente, você vai contagiando. Um fala, outro fala, daqui a pouco você está fazendo algo errado também. E isso vai trazer consequência, né, Angélica? Diga, Viu, pastor Mário? Robson, estou falando aí. Mário, Não, aqui tem um ponto, dois. Deixa, João. Diga, João. não, pastor, pegando o gancho da irmã Angélica, eu não sei qual a passagem do Espírito de Profecia, falando sobre a erradicação do pecado, né, que Deus tinha que eliminar pessoas para acabar com o mal. Então, a irmã Luátia falando, tem um texto que ela fala que no final dos tempos, né, depois que Cristo sair do santuário celestial, então aqueles que não tiverem sob a proteção do Espírito Santo, essas pessoas elas vão tipo virar demônios. Então, não adianta você se teu vizinho lhe faz algum mal, você vai procurar ajuda, alguma coisa, vai numa delegacia, alguma coisa, chega lá, os delegados, os policiais estão todos endemoniados. Então, o mal é generalizado, o mal vai ser geral. Então, Deus vai ter que entrar com o seu poder, né, para poder eliminar esse mal. Então, ou seja, a grande ênfase que eu acho aqui dessa tese é justamente você aplicar a justiça e a misericórdia. Porque a nossa justiça é como trapo de imundície, né, que Deus disse. Então, só Deus mesmo para saber essa linha bem tênue que existe entre a justiça e a misericórdia, saber aplicar. Ok, diga, pastor, conclua. O texto aqui ele coloca uma coisa que é importante a gente lembrar. Diz assim, somente de um modo pode a justiça lidar com a realidade do pecado. Isso é, algum outro receber a penalidade. Então, para que Deus possa ser justo e misericordioso, ele pagou um preço altíssimo, né? Então, ele precisou morrer em nosso lugar. Ok? Deus não poderia ser misericordioso conosco sem pagar o preço, porque, como diz aqui, o pecado nunca fica sem paga. O pecado exigia a vida do pecador. Mas para que Deus pudesse ser misericordioso e, ao mesmo tempo, justo, ou seja, pagar o pecado, mas não punir o pecador por causa desse pecado, ele precisou assumir nele mesmo o pagamento do pecado. Não é? A penalidade do pecado, Deus sofreu. Tá certo? Deus sofreu a punição pelo pecado, porque o pecado gera morte, e isso não pode ser mudado, não podia, porque senão Deus deixava de ser justo. Né? Então, como ser justo e misericordioso? Pagando o preço do pecado. Então, ele assume o nosso lugar, né? E paga, ok? Em Jesus Cristo, ele morreu por nós, ele nos substituiu, ok? Bom, a partir daí, então, o que é que acontece? Todo aquele que deseja escapar da punição do pecado precisa aceitar o sacrifício de Jesus, ok? Não tem outro jeito, não tem outra escapatória. Aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus sofrerão, consequentemente, não é, as consequências do pecado, né? Sofrerão a punição do pecado. Tá certo? Aqui está a questão. E Deus tem dado oportunidade para todo mundo tomar sua decisão.
Se você quer escapar da punição do pecado que você merece, que eu mereço, se eu quero escapar, eu preciso me resguardar em Cristo, ou seja, eu preciso aceitar que Cristo tenha sofrido essa punição no meu lugar. Mas se eu não aceito que a punição que Cristo sofreu é a minha punição, então eu vou sofrer a punição que o pecado requer. Ok? É assim. Ok, pastor. Okay? É como fala primeiro João, né? Quem o tem o fato filho... de Deus permitir isso é um ato de amor. Né? Quem tem o filho tem a vida, né? Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. A morte de Cristo em favor daqueles que aceitam o seu sacrifício Acabou. Só tem um jeito de escapar. É aceitar a Cristo, pastor. Não tem outro caminho. Não é simplesmente dizer assim, ele sabe que eu sou, ele me conhece, eu sou assim. Não. É aceitar e estar ao lado dele mesmo. Cristo já fez tudo, queridos. Tudo que você e eu precisamos. A penalidade que eu merecia, ele já pagou o preço. Ele já foi lá, ficou pendurado na cruz, morreu. Ali quem deveria estar era você pendurado na cruz, mas ele fez uma troca, né? A morte de Cristo em favor daqueles que aceitam o seu sacrifício e a punição final daqueles que não aceitam, no lago de fogo, é a coisa mais amorável que o juiz do universo pode fazer diante da terrível do pecado. A morte de Cristo e a punição dos ímpios revela seu amor, tanto quanto faz a sua misericórdia estendida ao pecador arrependido. O verdadeiro amor deve prover a justiça e a misericórdia combinadas. Em outras palavras, ninguém vai para o céu, queridos. Nenhum daqueles que adentrarem o céu vai entrar por méritos. E todos aqueles que perderem a salvação, que serão condenados, não serão injustiçados. Percebe? Amor e justiça andam lado a lado. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Pai. Ali está a justiça e o amor, ao mesmo tempo, unidos. Não há como separar isso aí. Não tem como. E a cruz, entrando já na 38ª tese, a cruz ela tornou possível que Deus fosse justo e ainda perdoasse a todos. Como é que isso funciona? Você sabe que Cristo pagou o preço, tinha que se pagar um preço. O plano era Cristo vir morrer em nosso lugar. Mário. Diga, Rodrigues. Essa tese 38, você vê quando o pecado não é eliminado rapidamente, ele prospera. Ou seja, quando Satanás pecou, Deus poderia eliminar Satanás, os anjos maus. Mas, em compensação, o universo inteiro não comprovaria o amor de Deus. Mas, como esse pecado não foi punido imediatamente, Satanás prosperou, entendeu? E veio e provocou a queda do homem. Então, no passado, Deus não deixou isso acontecer com o homem, né? Ele pecava, Deus ia até um limite, o limite de Deus atingia, ele eliminava aquelas pessoas. Porque se deixasse o pecado, não ia ter arrependimento, o pecado ia prosperar. E com Satanás, Deus teve de misericórdia até com ele. Deixou um tempo, e ele prosperou, provocou a queda do homem, ou seja, Deus deu um limite para ele, mas no início, se Deus eliminasse ele evitaria da queda do homem. Mas, em compensação, causaria outra expectativa dos outros seres, dos outros mundos, em relação ao amor de Deus, não é isso? Imagine se Deus tivesse destruído Lúcifer. O Pedro quer falar, viu, Mário? Os outros o irmão Pedro anjos. Quer falar, viu? Oi? O irmão Pedro quer falar. Irmão Pedro? Pois não, pode falar, irmão Pedro. Dê só um toque. Isso, tá bom, tá liberado. Irmão Júlio, um abraço carinhoso a todos, que Deus nos ilumine. Amém. Queridos, é preciso compreender que o aceitar a Cristo como Salvador pagou o preço do nosso pecado. Quando ele disse está consumado, o preço foi pago. Aceitar a Jesus como Salvador é adentrar os portais celestiais, é maravilhoso, é a graça, é maravilhoso isto. Agora, tem uma coisa importante, pastor. É o momento da justificação. Quando você aceita Cristo, você abandona o pecado pelo poder do Espírito Santo.
você se torna justo, sai das águas do batismo, o justo, uma nova criatura. Mas aí, pastor, vem um processo de santificação, que é a segunda etapa, que dura toda a nossa vida. E parece que muitos de nós nos esquecemos disso. Há muitos cristãos que dizem, não, Jesus já pagou o preço por mim, eu estou salvo, eu estou debaixo da graça. E a lei, Deus já cumpriu, Jesus já cumpriu a lei por mim, eu não preciso mais guardar a lei. Então, muitos ficam nesse estágio de estar debaixo da graça, que Jesus já pagou o preço, e se acomodam, esquece que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém vai adentrar os portais celestiais sem viver este processo. Muitas vezes eu já ouvi um pregador, irmão, nós somos pecadores, nós pecamos toda hora, nós estamos sempre pecando. O pecado faz parte da nossa vida. E eu fico ouvindo assim, meu Deus, não é bem assim, pregador. O pecado, ele passa a ocorrer com um acidente na nossa vida. Quando se pecarmos, temos um advogado, mas é preciso ter cuidado, porque nós não estamos vivendo, depois da justificação, um processo de pecado, mas de santificação, e até alcançar a glorificação na volta de Jesus. Preciso que tenhamos muita consciência deste processo, deste passo que precisamos dar como filhos de Deus, como os cristãos que buscam a salvação eterna. Ok, irmão Pedro. Muito obrigado, irmão Pedro. Queridos, lembre-se, a cruz de Cristo... Veja o que encontrou. A cruz torna possível que Deus fosse justo e ainda perdoasse a todos. Veja, a tese fala que a cruz tornou possível que Deus fosse justo e ainda perdoasse a todos. Quem deveria estar na cruz era eu e você, queridos. Mas o que Cristo fez, colocou de forma bem clara que Deus leva a sério o problema do pecado. O pastor Robson, no início, ele falou e deixou bem claro, queridos, a única forma de obtermos salvação é em Cristo. Nada que você faça ou eu venhamos a fazer não vai ajudar em absolutamente nada. A cruz tornou possível que Deus fosse justo e ainda perdoasse a todos. Veja, se Deus tivesse destruído Lúcifer, no momento que ele pecou ali, o que é que iria acontecer com os outros anjos? Eles não iriam amar mais a Deus, eles iam ter medo de Deus. Então, Deus permitiu que Satanás levasse avante o seu propósito, e nós sabemos que pouco tempo resta para ele, mas ali estava a justiça de Deus, queridos. Pode ter certeza, se Deus tivesse destruído Lúcifer ali, todos os outros anjos não iam mais amar a Deus, iam ter medo de dizer, poxa, realmente Lúcifer tinha razão, Deus é severo, Deus é injusto, Deus é cruel. Mas não foi isso que aconteceu. Deus, até ali, Deus mostrou justiça e misericórdia. Deus mostrou misericórdia. Não tem mais saída para Lúcifer. E o comentário mostra aqui que até entre eles mesmos há contendas, há discórdia, há rebelião. Tá? Veja, o conflito ainda mais profundo passou-se no coração de Satanás. Ele estava solitário. O comentário diz que ele sentia agudamente no momento em que os coros celestiais se dirigiam em louvor a Deus. Tinha sido o líder desses coros. Satanás era maestro do coro angelical. E a escolha terrível que fizeram começava a fazer sentir-se. Ele antecipava um futuro que era mais negro do que qualquer coisa que já pudesse ter imaginado. Veja uma citação que tem aqui no livro História da Redenção. Satanás... Arnaldo quer falar, viu? Oi? Arnaldo quer falar. Pode liberar o áudio dele, Angélica. Pode ficar à vontade. Você também está como anfitriã. Pode liberar o áudio dele. Pode falar, Arnaldo. Bom dia, meu irmão. O áudio já está liberado aqui. Só para a gente lembrar essa questão da justiça de Deus. Deus fez uma proposta a Moisés, né? De acabar com aquele povo rebelde todo e, a partir dele, constituir uma nova nação. Moisés não aceitou, mas se Moisés tivesse aceitado, Deus estaria sendo justo com essa atitude, embora pareça arbitrária. Mas Deus estaria sendo justo.
Porque a parte dele, a gente percebeu na lição que a gente terminou de estudar trimestre passado, que a parte da aliança dele ele nunca quebrou. Então, Deus é sempre justo. Embora Com pareça para a certeza. gente que está sendo rígido demais, está sendo pesado, a Bíblia diz no livro de Lucas 17:1 que é impossível que não venha um escândalo, mas ai daquele por quem vier. Então, a gente percebe aí a misericórdia, sim, de Deus, mesmo quando age punindo o pecador de maneira que pareça severa. Ok, Arnaldo, obrigado pela sua participação. Mas deixa eu completar aqui o meu raciocínio, irmãos. O livro História da Redenção declara que Satanás ele pede a Deus uma audiência, ele pede para conversar e pede para voltar para o céu. Veja como a autora relata. Ela diz assim, Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isso é-lhe concedido. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. E a autora diz que Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe como pensamento de Deus que ele jamais poderia ser recebido no céu novamente. O céu não devia ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com eles. Satanás não estava arrependido coisa nenhuma, queridos. Não havia sinceridade e arrependimento no coração. Satanás saiu dessa entrevista com Cristo com a determinação de tentar outra estratagema, outra maneira, e determinou provocar a queda da humanidade. Isso cumpriria o que ele falhara em conseguir por outros meios. As primeiras acusações contra Deus haviam questionado sua justiça. Agora, ele teria o quê? E agora ele teria o quê, irmãos? Lembram? Ele queria o Ele planeta teria todo. um campo de prova para testar sua alegação. E foi o planeta Terra, queridos. Se a humanidade pecasse, isso provaria que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. No mínimo, Satanás poderia assumir o governo da Terra. Mas se Deus oferecesse algum plano para restaurar a humanidade ao favor do céu, então Satanás teria a oportunidade que estava realmente procurando. Uma chance de ser reincorporado lá. Justamente, Mário. Viu, Mário? Existem muitas diferenças entre a queda do homem e a queda de Satanás. Satanás, ele usou seu livre-arbítrio para insuflar os anjos e pecar contra Deus. Foi ele próprio que provocou isso. O homem não, o homem foi enganado. Ninguém tentou ele, né? Não é, Rodrigues? Ninguém Justamente. tentou ele, ele escolheu. Ele escolheu. O homem foi enganado. Entendeu? O ser humano foi enganado. E Satanás não. Então, quando ele fez essa descoberta aqui, com o intento de derrubar o ser humano, ele queria pegar um gancho nisso aí, né? Uma oportunidade dele, dizer, não, se Cristo vai dar essa oportunidade para o ser humano se salvar novamente, eu vou estar no bolo também, estou junto com esse povo aí. Mas caiu do cavalo. Queridos, o pecado não pecou Deus de surpresa, queridos. Deus tinha um plano. Desde a eternidade, um plano havia existido para realizar tanto a restauração da humanidade caída, quanto a vindicação de Deus das acusações de Satanás. Diga, pastor Robson. Só chamando a atenção de uma coisa aqui na fala de irmão João, nós devemos lembrar a questão do pecado, que Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Ele fez a comparação, agora devemos lembrar isso. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Adão fez uma escolha consciente do que estava fazendo. Ele não foi enganado por Satanás. Ele pode ter sido enganado pelos próprios sentimentos dele, mas a escolha de Adão foi uma escolha consciente. Ele sabia que Eva tinha cometido pecado
e optou por permanecer ao lado de Eva e desobedecer a Deus. Consciente, né? Não foi engano. Né? E depois você vê que o que acontece depois? Eles fogem da presença de Deus. Por que fugiram? Exatamente porque sabiam que haviam errado, né? E principalmente Adão, né? Adão, ele fez uma escolha difícil, muito difícil a escolha de Adão, e ele optou por lançar a sua sorte junto com a sua esposa, né? Infelizmente, ambos duvidaram de Deus, né? Claro, a questão de Satanás é muito mais complicada porque começou com ele, né? Ele estava assistindo diante do Pai lá no céu, e a motivação do pecado de Satanás não foi a mesma motivação do pecado de Adão e Eva, né? A motivação do pecado de Satanás foi o orgulho, o desejo de usurpar, não é, o poder de Deus, não o caráter de Deus. Quando o diabo desejou ser igual a Deus, ele queria ser igual em poder, náter, não é? Então, aqui está a questão. E a tentação de Eva foi exatamente a mesma. Ela seria como Deus, não como Deus do ponto de vista do seu caráter, mas do ponto de vista do seu poder, né? Então, é sempre essa questão de você querer usurpar aquilo que é do outro, né? Então, é complicado. E uma outra coisa aqui no texto mostrando que, na verdade, não havia arrependimento, né? Como o Mário colocou aqui, certo? Ela diz aqui, olha, ele diz aqui, para Satanás, ele havia pecado deliberadamente em plena luz e conhecimento do amor de Deus. Então, nenhuma manifestação maior desse amor mudaria o coração de Satanás. Ou seja, a revelação maior do amor de Deus não ia mudar o coração de Satanás. Por quê? Porque ele pecou em plena luz do conhecimento de Deus. Ele tinha pleno conhecimento do amor de Deus quando ele tomou a decisão, né? Então, não tinha como Deus revelar um amor maior para que pudesse mudar o coração de Satanás. Aí agora, trazendo para os nossos dias, é diferente. A questão do ser humano aí entra nessa questão que o irmão João Rodrigues falou, da questão que é diferente do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele peca, mas muitas vezes, quando ele tem uma revelação maior do amor de Deus, ele se arrepende. Há uma mudança no coração, não é? Há uma mudança no coração. Eu gosto muito, quando fala de justiça e misericórdia, do exemplo da mulher adúltera. Para mim, o exemplo da mulher adúltera é o clássico com respeito a Deus ser justo e justificador. O que é que aconteceu ali no templo quando foi levada a mulher adúltera? Ela foi apanhada em adultério e a sua condição exigia o quê? A sua morte, não é verdade isso? Quando os homens acusaram a mulher e dizendo que tal ato deveria ser punido com a morte, eles estavam errados? Não. Não, eles estavam certos, era o que a lei dizia. Ok? Era o que a lei dizia. Entretanto, eles estavam montando uma armadilha para Jesus. Quando Jesus disse à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém. Ela disse, eu também não te condeno. O único ser que podia dizer isso era Jesus. A única pessoa que podia dizer o que Jesus disse, eu também não te condeno, era ele. Por quê? Jesus estava passando a mão na cabeça da mulher? Jesus estava dizendo que o pecado dela não importava? Não, ele não estava fazendo isso. Então, por que Jesus disse, eu também não te condeno? Porque ele estava assumindo a paga do pecado. Ele podia absolver a mulher, não porque ele estivesse simplesmente deixando de lado o pecado que ela cometeu, não. É porque ele ensinando o pecado da mulher, mas ele pagaria o preço. Por isso ele podia dizer, eu também não te condeno. Né? Porque ele ia assumir, ele estava indo para pagar o preço pelo pecado daquela mulher, e não só dela, mas de todos nós. Por isso Jesus pode dizer para você e para mim, eu também não te condeno, porque ele assumiu o meu lugar. Ele pagou o preço do pecado. Ele não passou a mão na minha cabeça e fez de conta que nada aconteceu. Entendeu? Ele não foi conivente com o pecado, condescendente com o pecado, como muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos. Aí a Angélica citou a questão
que é citado no texto aí, dos filhos brigando e não se pune ninguém, passa a mão pela cabeça, faz de conta que não aconteceu nada. Deus não fez de conta que não aconteceu nada. Deus não fez de conta que o homem não pecou. Não. Deus condenou o pecado e condenou o pecado à morte. Só que ele assumiu o nosso lugar. Ele nos perdoa porque ele pagou o preço. Mas ele, como disse o irmão Pedro aí, ele simplesmente disse, não, meu filho, você pode viver de qualquer jeito agora porque eu já paguei o preço. Não, ele disse para a mulher, eu não te condeno. Agora vá e não peque mais. Porque Deus não condescende com o pecado. Deus pagou o preço, ele nos oferece o perdão, mas ele diz, agora viva sem pecado. Procure viver uma vida santa, uma vida justa. Ok? Agora, se você não resistir, se em algum momento você vacilar, filhinhos, eu escrevo para que você não peque. Mas se você pecar, meu filho, não se desespere. Você tem um advogado junto ao Pai. Se arrependa e volte, que o Senhor te perdoará. Mas lembre, tudo tem o seu limite, não é? Tudo tem o seu limite. Vai haver um tempo em que não haverá mais perdão para o pecado. Por isso que nós precisamos procurar viver uma vida em santidade. Né? Obrigado, pastor Robson. Muito bem colocado, queridos. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Paulo diz assim, olha, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação, queridos. Você e eu merecíamos realmente a morte, mas em Cristo nós temos a vida. Para aqueles que se dispõem a aceitá-lo, há um caminho de salvação, foi proporcionado. Há um caminho, queridos, o caminho é Jesus Cristo. Por mais vergonhosa que tenha sido a sua vida de pecados, de erro, de fracassos, a cruz providenciou todos os meios para que eu e você pudéssemos ser salvos. Na cruz está a justiça e a misericórdia do nosso Deus. É só olhar para a cruz, queridos. Olhar para Jesus, manter os olhos fixos nele. E com toda certeza, queridos, nós venceremos pelo poder de Jesus Cristo. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem conduzido, guiado o seu povo no passado. A nossa vida está em Cristo, a nossa vitória está em Cristo, a nossa redenção está em Cristo. Todos nós que aqui estamos com a nossa família estaremos salvos quando Jesus Cristo voltar. Só depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu faço um apelo nessa manhã, início de manhã. Quantos aqui confiam no sacrifício e na justiça do Senhor Jesus Cristo? Quantos acreditam que a cruz é suficiente para nos salvar? Amém. Ali está a justiça e a misericórdia, que essa justiça e a misericórdia repouse em nosso coração. Deus nos abençoe, queridos. Vamos cantar o nosso hino final e assim voltaremos para finalizar a nossa live. Deus abençoe a todos. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas ao não com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar.
continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Maravilha, Deus seja louvado. Queridos, chegamos ao final, né, de mais uma madrugada, mais uma live. Lembrando, queridos, que amanhã nós teremos aqui alguns irmãos que estão orando conosco. Vou citar aqui o seu nome: a irmã Graça, a irmã Jubiracira, a irmã Sueli e a irmã Solange. Vocês estão sendo convidadas para amanhã, na madrugada de amanhã, estarmos em oração aqui conosco, tá bom? A irmã Graça, a irmã Jubiracira, Sueli e Solange. Vocês estão sendo convidadas, tá certo? Queridos, lembre-se sempre, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre agirá por cada um de nós. Logo depois da live aqui, pastor Robson, João Rodrigues, Angélica Damasceno, Juliano e Doranei, precisamos ter uma reunião rapidinho para ajustarmos e alinharmos algumas coisas, ok? Eu quero convidar aqui meu irmão Rodrigues. Rodrigues, nos apresente a Deus em oração, Rodrigues. Encerrando assim a nossa live, agradecendo a participação de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Espero em Deus que possamos estar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Rodrigues, nos apresente a Deus. Oremos, irmãos. Maravilhoso Pai que habita nos altos céus, santificado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, mais uma vez reunidos, no sentido, meu Deus, de absorver, meu Deus, os ensinamentos do céu para que venhamos aplicar nas nossas vidas. Que neste dia seja um dia de bênção para cada um de nós, que cada irmão aqui, cada família aqui representada, meu Deus, possa usufruir do sagrado Espírito Santo em nossas vidas. Amém. E que estejamos sempre preparados para o ID, quando o Senhor nos determinar assim. Nos abençoa, portanto, neste dia. Abençoa cada pessoa que irá contactar com cada um de nós, para que possa ver nos seus filhos, meu Deus, o exemplo do nosso Salvador Jesus. Nos dê um dia na tua santa presença, nos abençoa para tanto.
Em nome de Jesus te oramos. Amém. 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 Obrigado, Rodrigues. Obrigado a todos. Um ótimo dia, um dia abençoado na presença do nosso Deus. E a gente se vê amanhã, às 4 horas da madrugada, novamente. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.